Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo. Vamos lá meditar um pouquinho lá em Mateus 9. Mateus 9, capítulo 9, versículo 9. A partir do 9 diz assim: O chamado de Mateus, o título da minha Bíblia. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Né? Vamos lá a partir do 9, né? Que Jesus fala. Que Jesus, passando adiante, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E Mateus imediatamente seguiu. Eu não sei se vocês sabem, mas era costume na época, né? Que Jesus era um rabino, né, gente? Jesus era um rabino. E não, era costume naquela época os rabinos passarem e escolher os seus discípulos, né? É por isso que quando você vê assim Jesus passando e ele chamava e a pessoa imediatamente seguia, porque era costume. E geralmente os jovens daquela época, todos, né, mas se não a maioria, queriam ser ensinados, né? Ensinado por mestre. Enfim, e Jesus ele passava e chamava. Ele chamou Mateus, vem, segue-me. E ele imediatamente largou tudo e seguiu a Jesus, né? Ele foi, né, seguiu o mestre em busca do chamado dele, né, de discípulo. No 2, aconteceu que estando ele em casa, assentado, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Queridos, o nosso mestre, ele nunca fez acepção de pessoa. Jesus, ele não era que igual aos fariseus e publicanos que escolhiam as pessoas por títulos, por dinheiro, né? Não. Jesus, ele veio a este mundo para morrer em prol de todos os doentes e pecadores. Então, Jesus, ele não fazia acepção de pessoa. Então, você vê aqui nesse versículo que ele se assentava no meio, né? Ele comia junto, porque o intuito de Jesus era mostrar que os amava, independente do seu pecado, e que eles precisavam mudar de vida, né? Infelizmente, a gente vê hoje que, infelizmente, a igreja, né, nós, né, a gente fazemos acepção de pessoas, a gente não, eu não tô falando assim, gente, que a gente tem que, como que eu posso explicar? Ser contaminado, sabe? Porque infelizmente o que tem acontecido hoje, as pessoas, os evangélicos, têm se contaminado com as coisas do mundo. O mundo tem levado os evangélicos para eles, em vez de ser o contrário, em vez de ser os evangélicos levassem o mundo para Deus. Está acontecendo exatamente o contrário. Então, assim, Jesus, ele se sentava no meio daquele povo. Aquele povo se chegava a ele porque aquele povo se sentia amado, se sentia acolhido. Via que Deus, ele não os condenava. Então, assim, a gente tem que fazer isso, não condenar, né? Mas atrair a pessoa para Deus. Sem apontar dedinho, porque todos nós somos pecadores, queridos. Quem não, né? É como aquela mulher apanhada em adultério, né? Uma multidão apontava o dedinho para ela, dizendo que ela foi pega em adultério. Engraçado que só pegaram só a mulher, o homem não, né? Só a mulher, como se o homem ele pudesse fazer tudo e a mulher não. Isso não existe no reino de Deus. Toda a palavra diz que todos os pecados afastados são da glória de Deus, independente de homem ou mulher, né? E aquele povo só levou a mulher para ser morta, né? E Jesus, o que é que ele disse? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? E um a um foram embora, porque eles tomaram consciência, e mesmo porque o que Jesus ele escrevia no chão, no Velho Testamento, vai falar a respeito disso, porque Jesus, o que ele escreveu ali, era uma lei, lá do Velho Testamento, né? Depois eu vou explicar sobre isso, né?
Mas Jesus, ele estava escrevendo ali na areia exatamente isso, né? Eu vou tentar colocar aqui nas minhas palavras, tá, querido? Depois eu vou procurar o versículo e vou fazer um vídeo a respeito. Como assim? É como se Jesus ele estivesse colocando ali na areia, tipo assim, vocês me rejeitaram, a fonte de águas vivas, né? E, né, mais ou menos isso. Eu não vou, né, não vou me lembrar exatamente. E eles conhecem aquele, principalmente os mais velhos, né? Que a Bíblia fala que os mais velhos que saíram primeiro, começaram a sair primeiro e depois os outros. Por quê? Porque eles conhecem, o povo judeu, eles têm conhecimento de toda a lei, né, de toda a Torá. Então ele sabia exatamente o que Jesus, o significado daquilo que Jesus estava escrevendo na areia. E por que Jesus escreveu na areia? Porque, queridos, a areia, ela se dissolve rápido. Ele poderia escrever numa pedra, mas se ele tivesse escrevido naquela pedra, desculpa, aquele povo estaria completamente condenado. Por que Jesus escreveu na areia? Porque a areia, ela apaga rapidinho. Então, Jesus, ele comia com pecadores. Por quê? Porque, e aquele povo só chegava a Jesus porque eles viam um amor de Deus muito grande pela vida deles, né? E a gente tem que levar esse amor ao povo. O povo do mundo tem que ver esse amor em nós, né? E não ver a gente como um maioral, narizinho empinado. Por favor, né, queridos? A gente somos doentes também. A igreja onde se localiza um povo, né, que está doente, mas que procura a cura todos os dias, né? A gente não é diferente de ninguém, beleza? E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Né? Como eu já falei aqui. Os publicanos e pecadores só era apontar dedo, né? Eles se achavam melhor, um maioral, né? Se sentia melhor do que todo mundo, condenava o povo e achava que eles estavam certos, né? Só sabia condenar, né, queridas? Assim, mas Jesus, ele veio fazer a diferença, né? De que adianta a gente saber tanto da Bíblia e morrer para o inferno? Porque o diabo, ele também conhece toda a Bíblia, querida, e nem por, queridos, e nem por isso ele deixa de ser diabo. Né? Eu não estou dizendo assim que você não deve conhecer a palavra, tem que conhecer sim, porque a Bíblia, o Senhor fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. A gente precisa do conhecimento. Mas esse conhecimento tem que estar, a gente está pedindo a direção do Senhor o tempo todo, lendo a palavra na direção do autor, porque a Bíblia, a gente sabe, é o único livro que a gente lê que o autor está perto da gente. Então a gente tem que ler, meditar, vivenciar e seguir, né, queridos? Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente tem consciência de quem a gente é, pecador, né? Pecador, mas lutando contra o pecado todos os dias. Então a gente não tem direito, não somos juiz é Deus. Ele, graças a Deus, não nos deu esse direito, porque sem ele ter dado, a gente já julga tanto. Imagina se ele tivesse dado essa autoridade sobre nós, né? Graças a Deus que ele não deu. O justo juiz é ele, Jesus. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes, né? Aqueles fariseus e publicanos, eles se achavam o bambambam, o maioral, se achavam curados, né? Se achavam que eles tinham direito ao reino dos céus e mais ninguém. E Jesus vai lá e dá uma pancada na cabeça, como um bom pastor que ele é, né? Quando a ovelha ela começa a se achar muita coisa, Jesus vai lá e dá uma pancadinha, né? E esses publicanos, e Jesus vai lá. Os sãos, eles não precisam de médico, né? Jesus estava dizendo: então vocês se consideram tão bem, tão sãos assim, então vocês não precisam. Mas esse povo que tem consciência de que é doente e que precisa de médico, então eu estou aqui para curar, né? Então eles estavam trilhando um caminho, achando que era aquilo, achando que estavam certo, e Jesus vem lá e mostra para eles que eles estavam completamente errados, né? E por isso eles começaram a perseguir Jesus, né? Porque Jesus ia de encontro ao que eles achavam. Jesus ia lá e batia mesmo na cabeça: não, vocês estão errados, né? Vocês não têm que falar, vocês têm que viver, porque aquele povo, os fariseus e publicanos, eles falavam, mas não viviam o que eles falavam, né?
E Jesus continua e diz: Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Então, assim, aquele povo lá que condenava, eles se achavam justos, né? Se achavam que eram curados, né? Mas, na realidade, querida, eles só sabiam a lei, né? Nem conheciam a lei, porque como Jesus fala adiante, se eles conhecessem mesmo, eles saberiam e seguiriam a Jesus, em vez de condenar, né? Porque todas as vezes que Jesus ele fazia um milagre, Jesus fez um milagre sempre no sábado. Se você for ler a Bíblia, sempre os milagres de Jesus foram nos sábados, né? E aquele povo perseguia e dizia que Jesus ele era Beelzebul e queria matar e, né? Porque Jesus fazia um milagre no sábado, ou seja, queridos, eles não aceitavam que um ser humano, uma pessoa, né, fosse curado no sábado, né? Tanto que Jesus falou sentiu dó da dureza deles, né? No momento que quando ele curou no sábado uma pessoa, né? E eles começaram a condenar, não, você não pode curar no sábado. E Jesus fala, se uma ovelha de vocês cair no buraco, nas minhas palavras, né, querido? Vocês não vão lá e tiram? Eu não e como que eu não ia libertar essa filha de Abraão, que há tempos Satanás tinha no controle, né? E eles ficaram envergonhados, mas nem por isso eles se voltaram para Jesus, continuaram perseguindo a Jesus, né? Então, assim, aquele povo, eles se achavam tantos, querido, uma lei, ficavam em cima da lei, condenando as pessoas que estavam sendo curadas, né? Porque eles só se preocupavam com título e dinheiro, né, queridos? E que tristeza é isso. Aquele povo tinha o Senhor pertinho deles e eles não reconheceram a Jesus. Por quê? Porque estavam preocupados em cumprir lei, preocupado com dinheiro, preocupado com status, preocupado com o que o outro achava, né? Porque eles eram príncipes, né? Conheciam tanto da lei, né? Se achavam um bambambam. De que adianta saber tanto, queridos, e morrer e ir para o inferno? Né? De que adianta tanto orgulho, que aliás orgulho é uma síndrome de Satanás. De que adianta tanto orgulho na vida do ser humano e ele morrer e ir para o inferno, né? Queridos, a gente tem que aprender a baixar a nossa cabeça, porque quem manda é Jesus. Quem manda em nossas vidas é Jesus e ponto e acabou. Porque se Jesus ele não manda nas nossas vidas, nós estamos mortos espiritualmente, né? Porque Jesus ele tem que mandar sim, ele tem que ser Senhor sim, né? Ele tem que ser rei sim, porque ele tem que ser, não, ele é, desculpa, rei, Senhor é o que ele é. A gente tem que reconhecer. A gente não sabe nada, queridos. A gente está aqui aprendendo diariamente e pedindo ao Senhor que Ele tome a direção das nossas vidas, para que a gente trilhe os caminhos do Senhor. Porque Jesus, Ele está às portas, a qualquer momento, Jesus, Ele vai voltar. E a gente sabe que a gente está vivendo os tempos das dores, os princípios das dores, né? E a gente tem que parar com essa mania de orgulho, cheio de mimimi, por tudo sair da igreja, né? Por tudo estar longe do Senhor. A gente precisa ser curado. A gente tem que reconhecer que o problema está em nós e não no outro. E pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso ser curado todo dia. Todo dia, querido. Porque enquanto você aponta o dedo para o outro vai estar diante do Senhor verdadeiramente e você está no risco de morrer e ser condenado. Então, assim, que cada um de nós possamos buscar o Senhor verdadeiramente, tá? Busca o Senhor verdadeiramente, não é tempo de brincadeira. Se nunca foi, agora muito menos, né? Parar de buscar a Deus pelo que Ele possa nos dar, né? E buscar ao Senhor pelo que Ele é, justo, Pai, soberano. Amém? Assim eu já agradeço a minha oportunidade. Fique com Deus e até a próxima.